Amém, Jesus. Ô Bessas, pediu você chegar um pouquinho para cá, que a gente vai... Senhor nosso Deus, nosso Deus, Pai amado, Pai Celestial, nesse dia abençoado, nesta noite abençoada, que o Senhor venha direcionar essas vezes para a glória do Senhor. Fica conosco, Pai, diante da tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, acabei de entregar uma folha para vocês aí. Antes de entrar nessa folha, eu vou estar entrando com vocês. Nossa, pai, nossa, cheguei, acho que o avisando já chegou. Tá grande, viu? Não. Meus irmãos, a gente está no tema da salvação, né? E existem algumas coisas que a gente precisa expor aqui, que a gente também entende um pouco, né? Como a informação e tudo aquilo, né, que está escrito na Bíblia tem estado uma visão também um pouco enxuta, um pouco escassa, e dentro do tema da salvação eu vou deixar aqui Lucas, né, 23, que fala um pouco da passagem ali no verso 39, Lucas 23, no verso 39, diante de uma pergunta, até mesmo, a gente for falar de salvação, a gente pergunta, existe, né, salvação? Existe salvação? O tema salvação, o que é salvação? Algumas perguntas que acabam no processo de você for também evangelizar alguém. É arriscado que algumas pessoas vão te perguntar da onde vem a salvação, qual o processo de salvação, existe salvação? Ou uma pessoa pode te perguntar, me prova que a salvação existe. E você ficará, se você for uma pessoa que está estudando, que está aprendendo, você vai ouvir a pergunta, né, as indagações. E se você for uma pessoa que está acompanhando de perto as escrituras, você vai dar acesso àquela pessoa às escrituras. Primeira coisa que você vai se direcionar. E uma das visões mais claras, assim, que provavelmente tem outras, mas essa é muito clara, é de Lucas 23, né, 39, que fala, um dos malfeitores, né, que estavam pendurados, blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, né, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu ali, porém, né, o outro, né, repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Ele acreditou na existência do reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha para você ver, irmãos, que esse pequeno diálogo aqui deixa bem claro a questão: existe paraíso? Existe salvação? Existe a questão do inferno? Para onde vai as pessoas, né, pós a morte? E essa é uma das temáticas dentro da salvação que as pessoas têm vontade de fazer essa pergunta. As pessoas têm vontade de até perguntar para muitos dos irmãos ou das irmãs que possivelmente vão ali expressar um pouco, né, do entendimento ou daquilo, né, que as escrituras têm plantado dentro do coração de algumas pessoas. E algumas perguntas dentro da salvação que precisam muitas das vezes até para nós que estamos aqui diante das escrituras, estamos aqui diante da palavra, nós precisamos não dominar, mas a gente precisa ter um pouco de autoridade, porque muitas das vezes falta um pouco de autoridade dentro dos quesitos que está até dentro das próprias escrituras. Porque se a pessoa diretamente ou indiretamente faz uma pergunta para você, aonde está? Onde está? Me prova a existência da salvação. Me mostra biblicamente de onde você tem esse cunho, essa base. Me dá uma referência, me mostra um pouco, dentro das escrituras, um pouco sobre os relatos da salvação, os fundamentos da salvação, me mostra as passagens da salvação, me mostra um pouco das histórias da salvação, e você vai ter que debulhar dentro disso. Muitas das vezes também, quando você pega pessoas que faz diretamente essas perguntas, olha para você ver a inteligência desse homem. Um dos homens que estavam ali pendurados com Cristo, ele fala assim: os nossos feitos nos trouxeram até aqui, mas eu tenho acompanhado você, Cristo, eu tenho acompanhado um pouco dos seus relatos, eu tenho acompanhado um pouco dos seus feitos, eu tenho acompanhado um pouco das suas informações, que a sua realidade não consiste você estar aqui pendurado nesse madeiro, mas os nossos feitos, ou seja, as nossas decisões, ou seja, nos levou a estarmos aqui, né? Hoje, colhendo os frutos das nossas decisões, dos nossos feitos, né? De tudo aquilo que a gente vem. Ou seja, um homem ali, ele não acreditou de fato a existência, né, de uma salvação, uma existência do pós-morte. Um homem ali, ele deixou bem clara a colocação dele, deixou bem claro o entendimento dele, deixou bem claro a palavra, né, que tinha dentro da alma dele. Só que na mesma colocação, um outro homem, né, ele creu, ele acreditou de fato a existência de um paraíso. Pergunta né, que fica bem clara, né? As pessoas irão te perguntar sobre a existência desse paraíso, né? Pessoas próximas a você, pessoas, né, que você vai ali debulhar sua fé, que você vai um pouco semear um pouco, né,
da existência bíblica que tem nascido dentro de você. Muitos irmãos realmente precisam nascer mais, né? A questão, né, das escrituras, precisa nascer mais o chão das escrituras, precisa ter mais corpo das escrituras, principalmente se você for evangelizar pessoas de outras vertentes. Na verdade, há um grande desafio, porque pouco se treina, né? Pouco se treina, pouco se aprende, pouco as pessoas, né, têm desejo de entrar para as salas bíblicas, para as alas bíblicas, e fica muitas das vezes uma fé sem fundamento, uma fé sem base, uma fé muitas das vezes que a gente subentende que tem, mas o irmão não é avivado para manifestar esse desejo no coração de alguém. E isso tem sido real nesses últimos dias. Se a pessoa te pergunta, existe Deus? Como é que você prova para a pessoa que existe Deus? Se a pessoa te pergunta, existe inferno? Como é que você prova para a pessoa se existe inferno? Existe céu? Como é que você prova para a pessoa que existe céu? Então, fica muitas das vezes, porque dentro de uma eclésia fica fácil de você manifestar uma fé, mas fora da eclésia, de você arrastar pessoas com você, de você manifestar até mesmo o que você tem, manifestar até mesmo o que você tem, se torna uma tarefa, muitas das vezes até mais difícil. E dentro de um ponto aqui, que eu coloquei para vocês, essa expressão, dentro desse depoimento aqui, dentro desse tema, se estamos tratando de salvação, vamos pegar um pouco desse enredo aqui. 97% das pessoas vão para o inferno? É uma pergunta. Dentro dessa temática de hoje, de salvação, a gente vai plantar algumas sementes aqui e germinar dentro dessa visão que a gente tem entrado nesses últimos dias, porque se você vai falar de salvação, dentro da temática salvação tem toda uma estrutura, tem toda uma base, tem todo um cunho de informação. E olha como a pergunta, ela é intuitiva. Olha como é que a pergunta ela é importante. 97% das pessoas vão para o inferno. Essa pergunta, da onde saiu essa pergunta? Né? Essa pergunta eu criei ela? Não. Essa pergunta, ela vem de dentro de um depoimento que eu estava dentro de uma das análises ali e observei, né, que um homem, né, dentro aí das primeiras frases, o depoimento deste homem, de uma experiência que ele teve entre a vida e a morte. Ele recebeu informações, segundo ele, de Deus, que só 99% das pessoas iriam, né, para o inferno. Segundo o depoimento e a experiência dele. E eu peguei justamente essa pergunta e coloquei como placa, como tela principal, e a gente poder um pouco entrar dentro dessa temática salvação. Não é uma afirmação, são fatos, são relatos, e eu coloquei aqui o depoimento deste homem. Ele disse isso em seu testemunho de vida. Ele passou por uma experiência entre a vida e a morte. Dentro dessa experiência de vida, dentro desses relatos, ele teve um encontro com Deus,
uma experiência com Deus, a qual Deus lhe entregava informações que 99% das pessoas 99% iriam, né, para o inferno, segundo a experiência que ele estava tendo. Eu tenho a dizer para vocês que milhares de pessoas têm experiências parecidas. Eu não estou falando que essa experiência é real. Eu não estou falando que dentro desse depoimento a gente pode tirar algumas informações. Quais informações, né, que a gente pode tirar? A gente pode fazer algumas análises, a gente pode chegar a algumas conclusões, sim, entre, né, a existência, né, segundo as Escrituras, existe inferno, segundo as Escrituras, é real, após uma vida na terra, após você caminhar por longos dias na face da terra, o pós-morte da alma deste homem, desta mulher, seria num lugar, né, que segundo as Escrituras podemos classificar como, as Escrituras chamam inferno de Hades, em algumas informações, em outras ele já chama de Guiena, em outras, né, um lugar de descanso dos mortos. Realmente as pessoas no pós-morte, ele vai para um lugar, dependendo da classificação, porque existe duas vertentes, ou ele é justo, né, ou ele não é justo, né? A Bíblia classifica essas duas visões, ou um homem ele é digno, né, de uma entrada triunfal, de uma coroa, segundo a Escritura fala também que os salvos, né, receberão coroas, receberão pedras, com ela um novo nome. Alguns textos bíblicos também ele informa, né, guarda o que tu tendes, né, para que ninguém roube ou tome a sua coroa, né? Ou seja, meus irmãos, quando se classifica entre uma porcentagem, quando se fala assim, uma pessoa é muito indagada. Realmente essa pessoa teve uma experiência, ele foi mesmo no inferno, ele foi mesmo no céu. Gente, isso é real. Essa pessoa não está criando uma fantasia, né? Da onde vêm essas experiências? Além deste homem, né, Pittman, né, que é um dos primeiros nomes dele, que teve essa experiência, outras pessoas teve essa experiência. Temos na Bíblia relatos de pessoas que foram ao inferno, voltou, né? Qual é a expressão bíblica? Qual é a visão da salvação? Qual é o entendimento? Gente, isso impacta diretamente a minha vida, a sua vida, dentro do cristianismo hoje. Qual é o entendimento que a gente tem por isso? Do ministério onde você vem, da onde você vai? Qual é a visão nítida que você tem sobre isso? Como você fala sobre isso? Como você emerge outras pessoas dentro dessa realidade? O que você tem hoje, né, de existência bíblica, de construção bíblica? Porque na verdade, meus irmãos, o tempo passa dentro da igreja e a gente tem alguns relatos bíblicos que às vezes os irmãos, eles não conseguem expressar muito bem um pouco da fé deles, do entendimento deles, e isso é muito ruim. Muitas das vezes você não saber expressar um pouco, porque você chegar diretamente para uma pessoa e falar, você vai para o inferno, parece que é uma visão, um entendimento assim que ecoa meio descentralizado.
você não parou para sentar com a pessoa, você não conhece a vida da pessoa, você não tem entendimento às vezes. Quantas pessoas que falam, né, que até disse para alguém que determinada pessoa ir para o inferno, quem está no inferno agora é a pessoa. Como é que funciona isso? Né? Quantos discípulos que pregou a existência de um inferno e hoje nem sequer acredita em inferno, nem sequer fala da existência de uma salvação ou de um entendimento dentro disso. Ou seja, precisamos realmente ouvir mais os nossos irmãos, precisamos ouvir mais os nossos mestres, mais as pessoas que expor mais a temática da salvação. Como é que funciona isso agora dentro das comunidades, como é que funciona isso dentro das igrejas. Realmente aquelas 4 paredes, milhares de pessoas ali cantando, por trás disso, qual é a existência real? O fato hoje em dia da gente ver as pessoas expressando uma fé, muitas das vezes até uma fé vazia, até uma fé que parece que não tem muito preenchimento, uma fé que muitas das vezes entre um louvor, entre uma adoração, entre um levantar de mão, realmente esse pós-morte é real. Esse pós-morte, a pessoa cair dura aqui, morrer aqui agora, para onde que ela vai? O corpo está aqui. Gente, aquele espírito que estava ali falando, aquele respirar, para onde que vai isso tudo? Gente, quem criou isso tudo? De onde vem a existência disso tudo? Então, muitas das vezes, esses pontos, muitas das vezes, não é muito dominado. Muitas das vezes a pessoa te perguntar claramente, existe o paraíso? Como é que você prova isso? Como é que você dialoga? Porque uma coisa é você falar para uma pessoa que não pergunta. Outra coisa é você sentar na mesa com um ateu ou com uma pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento e começar a te perguntar. Ou seja, existe inferno? Existe essa questão de salvação? Mas me salvar de quê? Para que eu preciso de salvação? Me explica um pouco o que tem hoje biblicamente, o que tem hoje dentro das escrituras. Gente, aquele paraíso onde Adão e Eva, gente, o fato do livro de Gênesis, a existência, a criação do livro ali, como é que funciona isso? Como é que a gente subentende? Porque na verdade, irmãos, nós estamos numa fase agora, num período aonde se fala de tudo, aonde se explana tudo, aonde a gente ouve pessoas falar até mesmo, a gente vê relatos de pessoas. Esses dias eu estava ali fazendo uma visita, o menino falou que estava quase morrendo, mas antes de morrer parece que a alma saiu do corpo. Hoje você tem um corpo, essa alma ela despluga do corpo, isso é real. Temos visto depoimentos, segundo as escrituras, dentro de uma das passagens, fala bem assim que quando o homem inspira ali, vem um representante, segundo quando Lázaro ali dentro daquela passagem ele vem a entregar, ou seja, o Senhor mandou um anjo, o justo quando morre, um anjo busca a alma dele. Gente, esse fato ele é real. Gente, é assim que funciona mesmo. Naquele último período ali que a pessoa está ali prestes a expirar a alma, prestes a expirar a sua vida. Gente, de fato, essa realidade é como as escrituras, existe registros de algumas câmeras que registrou momentos de pessoas perto da morte e viram sombras saindo, viram almas saindo. Existe um fato ali com Cristo,
quando Cristo entregou, ali expirou no Calvário ali, diz que em Jerusalém eles viram almas passando, né, um terremoto, diz que o meio-dia se tornou uma treva, disse que, né, o chão tremeu, os sepulcros, né, tremeram, a presença da inspiração, porque esse inspirar é fatal. Esse inspirar é fatal. A entrega de Cristo ali, naquela cruz ali, foi um fato que realmente os sacerdotes, uns minutos atrás, perguntavam: tu és o Cristo? Tu és o Messias? Tu és realmente o Filho de Deus? Dá um sinal, desça da cruz, creremos que há salvação. Irmãos, segundo ali as Escrituras ali, quando Cristo expira naquela cruz ali, irmão, a terra treme. O meio-dia se transforma numa treva. Ou seja, realmente existem passagens, existem fatos, né, bem importantes. Eu coloquei aqui, por ter passado por um quadro a qual foi a óbito e voltou à vida e teve uma experiência e contou os relatos para as pessoas, o seu testemunho. Este homem teve um relato onde ele foi, né, praticamente teve, pessoa antes de morrer parece que tem algumas paradas cardíacas, e por aquele período ali tudo para, né, aquele barulho, né, que realmente os equipamentos estavam ali monitorando o batimento cardíaco, monitorando a pressão do coração, monitorando as informações do corpo ali. Realmente aquela tela quadrada preto ali mostra lá, né, a pessoa realmente declinando, até quando a pessoa para ali, né, e fica aquele pontinho e aquele pequeno barulhinho no hospital, né, avisando ali aqueles monitoramentos que aquele homem ali realmente morreu, e ali eles dão algumas pressões nele para que aquela alma venha levantar. Tem pessoas que naquele período ali realmente faleceu, né, através do choque ali, voltou novamente à vida, né, voltou novamente, praticamente ressuscitou. Na verdade, o fato de Jesus ressuscitar, eu não sei se algum de vocês aqui já passou por experiência assim, já morreu, né, ressuscitou. Quem sabe você hoje aqui é um milagre de Deus. Eu não estou falando de livramento, estou falando realmente ali naquela maca fria, né, realmente seus batimentos cardíacos parou, né, ali veio o médico, veio as enfermeiras, realmente deu um choque ali, você voltou a viver. Muitas dessas pessoas relatam que algo como se fosse o corpo deles realmente deslocassem do corpo, tivessem quase indo embora. Milhares de relatos parecidos como esse. Esse homem expressa que dentro dessa experiência ele teve, né, informações de um possível encontro com Deus, e Deus compartilhou essa conversa com ele, que provavelmente dentro desse diálogo ele está querendo dizer que só 3% das pessoas, né, entraria no céu, e que 99% das pessoas iriam diretamente para o inferno. Isso, né, gera muito questionamento. Algumas pessoas começam a escrever: existe inferno. Outras pessoas começam: existe céu. Algumas pessoas começam a perguntar: esse homem teve uma experiência real? Esse homem teve uma experiência nítida? Esse homem não está cocriando essas informações sobre a sua cabeça? E eu coloquei algumas coisas aqui que poderão nos ajudar a nós entender um pouco algumas coisas aqui. Eu coloquei outra coisa: esse homem ele era um pastor, ele era um evangelista, e ele teve essa experiência. Mas não foi só ele que conta as mesmas histórias, e teve experiências relativas e parecidas como essa. Muitas pessoas dizem ter visitado o inferno e céu, ou até mesmo Deus ter falado com elas através de uma mensagem. Irmão, essas são informações reais, tá?
milhares de pessoas já ouviram diretamente ou indiretamente essas informações, né? Na coluna do lado, se formos analisar a experiência deste homem com as referências do livro da Bíblia, a qual conta a história de Sodoma e Gomorra, ele foi generoso em dizer 97%. Uma cidade que foi completamente destruída sem deixar rastros na história, né? Segundo a visão dele, que Deus falou com ele, 97%. Mas se formos trazer um comparativo entre essa cidade, a qual existiu no Antigo Testamento, segundo essa cidade passou por um apocalipse de destruição, né? Essa cidade passou por um verdadeiro fim. Segundo os relatos que está ali em Gênesis, Sodoma e Gomorra, ela sumiu do mapa, provavelmente virou pó. Todos os moradores daquela cidade viram não só o inferno, eles viram a ira de Deus, né? Segundo o livro de Gênesis, né, eles não tiveram, né, segundo a expressão desse homem, 97%. Segundo a expressão da Bíblia referente àquela cidade, ela não restou nem cinzas. Segundo que o juízo, a emissão da ira de Deus foi tão terrível, né, que a mulher de Ló, segundo, né, informações, ela olhou para trás. E uma das recomendações dos representantes de Deus, que foram anjos, segundo as Escrituras, que foram ali, né, emitir um juízo de Deus, eles desceram naquela cidade com o objetivo de salvar a família, né, de Ló. Segundo informações, dentro daquela cidade, só Ló foi digno. Só Ló foi digno. Realmente não se trata de porcentagens, mas uma grande verdade, se formos comparar 97% dessas pessoas, segundo a informação que ele está, e segundo o relatório que aconteceu em Gênesis, com as Escrituras, realmente tem uma porcentagem sim digna ao juízo, e tem uma porcentagem sim que vão receber, né, possíveis livramentos. Se formos observar bem, a casa de Jó era menos, a casa de Ló era menos de 1%, né? Porque a cidade foi 99% destruída. E ali não teve chance de Ló arrancar nada daquela cidade. Não teve chance de Ló arrancar daquela cidade bens. Não teve, porque Ló, olha para você ver que coisa interessante. Ló, no caminhar, ele ficou um pouco ganancioso. Segundo a Escritura, Ló seguiu Abraão. E no percorrer do caminho, Abraão prosperou, Ló prosperou muito. Porque ele não prosperou. Tem gente que prospera não porque, irmãos, o derramamento está, né, empilhado dentro da visão dele. É porque ele está conectado à visão que está levando o vagão ali. Muitas das vezes, quando você está em comunidades, você vê que a sua vida, ela começa a andar em outros trilhos, em outros vagões. Pessoas também têm muitos relatos, muitos testemunhos, que depois que se conectou com algumas comunidades cristãs, a vida deu uma melhora. Ou estão melhorando gradativamente através da absorção do conhecimento daquela pessoa também. Porque depende também a pessoa só filiar nas congregações, né? A pessoa também precisa, né, ter um bom entendimento, a pessoa precisa ser um bom ouvinte, a pessoa precisa ser um bom aprendiz. A pessoa que fica 30, 50 anos dentro das comunidades, irmãos, nem a direita nem a esquerda não tem caminho para nada. Ou seja, irmão, dá um passo para frente, dá um passo para trás. Porque, irmãos,
é muito cabeça dura e também tem aquela outra dificuldade, né? Dentro do cristianismo já tem aquele ranço, irmão, da pessoa ser um pouco cabeça dura. Quando chega dentro do cristianismo, dependendo da vertente que você pegar, irmão, se torna pior ainda, porque você vive e convive com os irmãos, né, que não tem uma mentalidade flexível a mudanças, flexível ao entendimento. Você vê Ló, não tinha nada, seguiu Abraão, pegou a unção que estava na vida de Abraão e as coisas cresceu. Só que quando cresceu, houve contendas, e dentro dessas contendas, né, ele tomou uma decisão de seguir uma direção individual. Ele foi parar na cidade mais perversa que tinha naquela época. Olha para você ver, nós estamos falando de um livro de quase 4.000 anos atrás. E segundo a cidade era tão perversa que quando esses anjos desceu na terra, e um anjo, desceu 3 anjos na terra, irmãos. 2 anjos desceu para emitir o juízo de Deus lá na terra de Sodoma e Gomorra, e um anjo foi lá na casa do homem de Deus, Abraão, bateu lá. Quando estava chegando, o homem de Deus olhou e falou bem assim: estão vindo ali os representantes do Altíssimo. Ele se dobrou o joelho, colocou a sua boca no pó, porque ele sabia que o anjo que estava vindo era um mensageiro do Altíssimo. Isso é uma visão maravilhosa. Isso é uma visão maravilhosa. Porque são fatos raros. Essas experiências têm sido cada vez mais raras com os irmãos também. Por quê? Porque hoje, realmente, a vida dos irmãos em geral, nessa época, se viu uma cidade sem internet, se viu uma cidade sem conexões com nada. Se tinha uma cidade que olhava para o céu de manhã, que olhava para a noite, para as estrelas. Se tinha uma pessoa para exercer diálogo, era a família, era o trabalho, não tinha internet, não tinha celulares, não tinha jornais, não tinha uma cultura perfeita desenhada ali. O que tinha ali é por causa disso as pessoas, né, realmente do passado, eles tinham mais experiências com Deus do que pessoas da atualidade. Segundo informações também, muitas comunidades pediam para que Deus mandasse chuva e eles se reuniam nos milharais, nas fazendas, com as suas vasilhas e faziam promessas a Deus até chegar no cume da montanha. E quando eles chegavam no cume da montanha, a chuva caía e visitava as fazendas, os milharais, os lugares que precisavam de água para que a terra viesse a germinar. Só que nós estamos falando de tempos remotos. Hoje, a água está encanada. Este homem mais não precisa usar a fé. Às vezes as pessoas têm dificuldade em usar a fé por causa do mecanismo que essas famílias que nós temos. Você não precisa mais usar a fé para plantar, porque todos os dias tem alface lá. Todos os dias tem maçã. Todos os dias tem cenoura. Ou seja, nessa época remota, nessa época de Ló, nessas épocas remotas do povo de Israel, era uma época em que o homem tinha que ter fé. Um homem sem fé, ele não sobrevivia. Um homem sem fé, ele praticamente nem existia.
E vemos agora, após essa decisão deles ter entrado ali naquela terra remota, vemos Ló agora recebendo a visitação desses dois representantes de Deus, e vemos um representante de Deus visitar a casa de Abraão. Segundo informações, esse representante de Deus foi na casa de Abraão avisar Abraão que Deus iria destruir, arrancar, tirar toda a geografia da cidade de Sodoma e Gomorra, e que ele agora teria que rogar a Deus para que Deus, olha para você ver, quando o homem, ele num tempo remoto tinha tanta fidelidade, acesso a Deus, que ele parava a ira e o juízo de Deus. Ele pergunta a Deus, representantes, deixa eu fazer uma pergunta, se tiver 50 homens justos naquela cidade, você vai emitir um juízo sobre aquela cidade? Ele fez essa pergunta, ele teve essa coragem. O representante de Deus falou não. Ele foi dialogando até chegar uma quantidade mínima. Foi aí quando Deus comunicou que ele estaria enviando seus representantes, ou iria estar indo para resgatar uma casa, dar salvação a uma casa dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Apesar que Deus já iria emitir um juízo, mas dentro dos relatos bíblicos fica bem claro que a casa de Ló, ela foi escolhida para que a salvação pousasse ali, e quando os representantes de Deus chegou na cidade, já causou um alvoroço, porque eles viram que eram homens diferentes, eles viram que eram homens de uma estatura, porque os anjos, segundo os relatos bíblicos, eles são mais altos, têm uma aparência mais viva, e tem uma percepção que eles são mais fortes. Ou seja, segundo os relatos bíblicos, quando eles chegaram na porta, a cidade, os homens já estavam interessados, na personificação deles. Provavelmente a cidade não sabiam que eram representantes dos juízos de Deus, mas a casa de Ló, após receber a entrada desses dois anjos, a cidade já estava em alvoroço, já estavam pessoas batendo na porta, querendo os homens que eram representantes de Deus. Ló parece que fez uma solicitação informando que poderia até colocar as filhas. Quando o homem, muitas das vezes, entende que é Deus chegando, ele começa até a colocar outras coisas. Olha para você ver. Ló, diante do desespero, quer levar minhas filhas embora? Pode levar, eu vou cuidar dos anjos que chegou aqui. Ou seja, aí o texto faz menção nitidamente de dizer, não, nós não queremos, nós queremos os dois homens que são grande, alto, têm aparências vivas, que entraram dentro da sua casa. Segundo informações, o anjo, sim, os anjos têm poderes sobrenaturais, a Bíblia relata isso. Falou que uma mão que ele levantou, todos os homens da cidade ficaram cegos, ficaram perdidos. Foi dentro desse conceito que os anjos também tinham orientado
que era para eles seguirem à frente, saírem da cidade, e era para eles também se direcionarem à campina e não olhar para trás, por causa da existência do juízo de Deus. Segundo informações, caiu fogo do céu, enxofre, enquanto Ló e a família estavam recebendo essa salvação, mas por uma situação, por um pequeno detalhe, a mulher de Ló olhou para essa existência para trás. Segundo informações, fica bem claro nos textos ali que a mulher de Ló olhou para trás. E segundo informações, ela se transformou numa estátua de sal. E dentro desse conceito, dentro desse período, a informação que se tem é que o fogo e a ira de Deus caía nitidamente, riscando do mapa aquela cidade. Diz que quando a ira de Deus desceu sobre aquela cidade, foi tão terrível que as outras cidades de outras campinas, até no lugar aonde o representante de Deus estava conversando com Abraão, eles ouviam uma fumaça subir daquela terra. Realmente ela foi riscada do mapa. Ou seja, a experiência desse homem que 97%, mas na experiência real, segundo os relatos de Gênesis, Sodoma, ela foi completamente arrancada do mapa e somente desceu uma salvação. A salvação também representa Deus te salvar de perigos. A salvação também representa Deus te dar livramento. Então, muitas das vezes, se você for fazer algumas comparações dentro de uma totalização, a família de Ló, ela representava uma porcentagem. Na verdade, a questão de Ló que realmente a Bíblia não descreve. A Bíblia não descreve, que Ló era uma pessoa justa. Mas a Bíblia descreve que Ló andava com Abraão e Abraão era justo. E quando Deus iria consumir, iria descer o juízo, Abraão segurou as mãos de Deus para que Ló pudesse sair daquela cidade. Ou seja, Ló não saiu daquela cidade porque ele tinha uma unção com Deus. Ló não saiu daquela cidade porque ele tinha um título com Deus. Ló não saiu daquela cidade porque ele tinha um nome com Deus e Deus tinha uma referência com ele. Ló saiu daquela cidade por causa do diálogo que Abraão fez com Deus, e Deus segurou, usou Abraão ali. Abraão, com a graça que tinha, manteve as mãos de Deus ali, e Deus enviou os representantes para tirar ele ali, mas o juízo de Deus desceu. A ira de Deus correu a terra ali e percorreu ali, e vemos não a porcentagem, mas a gente vê nitidamente quando Deus quer emitir informações de um possível trabalhar dele, ficou muito nítido nas páginas da Bíblia. Eu coloquei aí, a Bíblia traz a referência de uma parábola que Jesus falou sobre rico e Lázaro. Uma parábola que fala o pós-morte. Explica claramente sobre um homem que foi ao Hades após a sua morte. O mendigo, segundo o Evangelho de Jesus, que foi para o seio de Abraão. Hades representa o inferno. O seio de Abraão foi transformado em paraíso com a morte de Jesus na cruz. Esse homem, ele fala de uma existência de uma porcentagem de pessoas que iriam para o inferno. Agora, contrastando com essa passagem desse Evangelho segundo Lucas, conta Jesus uma comparação
relatando realidades do pós-morte. O pós-morte, mostrando claramente que até então Jesus não tinha deixado bem claro para onde a alma do ser humano iria após a sua morte. Essa parábola, a parábola quer dizer uma comparação. Parábola quer dizer, eu quero contar uma história, mas ela tem realidades reais. Ou seja, ele explanou essa parábola, mas toda a parábola tem um cunho de realidade. Jesus está falando uma realidade. Quando você vê parábola na Bíblia, a parábola fala de uma realidade. Segundo informações bíblicas, o joio ele vai botar de um lado, o trigo ele vai botar de outro. Segundo também, ele vai separar os bodes das ovelhas também. Ou seja, ele está falando parábolas, mas ele está falando uma realidade. Então, quando você se deparar com parábolas, Jesus ensinando em parábolas, Jesus está falando de realidades que são visíveis, no pós-morte. E dentro dessa parábola, o rico morre, ele vai para o Hades, segundo a parábola. Até então, Jesus estava naquele período de 3 anos e meio, passando seus ensinamentos. Ele ainda não tinha chamado ainda o seio de Abraão à existência, chamado como paraíso. Porque na passagem que a gente leu, quando aquele homem morre ali pendurado na cruz, ele declara para aquele homem que hoje ainda, ele falou com ele, não vai estar no seio, mas você vai estar no paraíso. Então, o pós-morte de Jesus, ele converte essas duas visões, do seio para o paraíso, do Hades para a classificação do Guiena, para a classificação de Tártaro, de outras traduções, e de outras, mas numa visão português, inferno. Ou seja, dentro dessa passagem mostra um homem chamado Lázaro, que a Bíblia relata que ele era um mendigo, tá? Eu já escrevi muito sobre essa passagem, já criei até algumas revistas de escolas dominicais, e a gente precisa entender ali alguns pontos interessantes, porque pode fazer a pergunta. Aqui, os irmãos quiserem perguntar, vocês têm que perguntar. Aqui, pastor, nesse negócio aí do irmão que foi salvo na cruz aí, Jesus falou com ele que estava no paraíso. Mas também fala que naquele último dia todas as almas se confessarão diante dele. Nesse caso, esse rapaz que foi para o paraíso, teria que confessar também? Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, após a morte de Jesus, todo homem que crê, ele já terá acesso. Então, assim, o fundamento básico para aquele homem ali foi ele ter acreditado no Evangelho e na mensagem de Jesus. Ele também começou a abrir a mente dele. Olha o raciocínio dele pendurado na cruz. Eu estou aqui porque eu tenho dívidas a pagar. Ele já começa a ter esse raciocínio. Eu tenho muitas infrações, eu tenho muitos crimes, eu tenho muitos pecados, eu sou um violador de leis. Esse foi o primeiro raciocínio dele, que abriu a mente dele. Agora, este homem que está aqui, ele não tem crimes, ele não tem infrações, ele não descumpriu as leis, pelo contrário. O outro homem que estava do outro lado, ele já faz indagações emblemáticas, dizendo, se tu realmente és filho de Deus, desça da cruz, dá o sinal.
Aquele outro homem já usa uma expressão diferente. Se teria como você me dar acesso a esse paraíso? Jesus fala com ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Até então não tinha se abrido nitidamente a realidade dos homens do pós-morte. Então, essa passagem de Lázaro, essa crucificação, ela expõe bem claro que realmente o pós-morte de um homem, de um ser humano, realmente a gente terá um encontro com algumas realidades. As outras religiões que não são o cristianismo, ela tem as suas visões, os seus entendimentos. Só que dentro do cristianismo, segundo essa visão, esse homem morre, esse Lázaro, que segundo os relatos bíblicos chama ele de mendigo, porque na verdade Jesus não está falando que literalmente ele era um mendigo. Jesus está querendo dizer que ele era um homem, que era desprovido. Jesus não está falando que os ricos vão para o inferno. Jesus não está falando que os pobres vão para o céu. Estamos num tempo, existem muitos pobres soberbos e muitos ricos humildes. Estamos vivendo uma realidade que ela tem sido cada vez mais real. Jesus também não está falando que todo rico vai para o inferno. Jesus não está falando que todo rico, não. Jesus não está falando que todo pobre vai para o céu. Ele nem está falando que todo pobre vai para o inferno. Na expressão da parábola dele, ele está tirando a roupagem, mostrando um pouco do que existe sobre o pós-morte. Os relatos daquele homem rico, segundo ele usa essa expressão de homem rico, irmãos, para classificar também, muitos irmãos tomam essa passagem para se esconder atrás de uma realidade que ele nem mesmo domina. Muita gente que fala que não quer prosperar porque a prosperidade vai levar ele para o inferno. Esse é um conceito perigoso, porque as escrituras não ensinam isso. Muita gente também tem a ideia de que todo pobre ele herdará as realidades do céu, ou que vai para um lugar acessível ao céu. Jesus não está falando isso. Então, essas referências, rico, mendigo, são palavras mais adequadas dentro de uma linguagem português, para que nós possamos entender a visão de Cristo, o entendimento dele. E o relato é que aquele homem se encontra num lugar de sofrimento, num lugar de ausência da salvação, um lugar onde não tinha salvação, um lugar onde não tinha solução para o tormento, tá? Essas coisas têm que ficar bem claras. Ainda que muita pessoa fala assim, não existe inferno, não existe céu. Se a pessoa falar assim com você ou falar assim comigo, Jesus está falando assim, a pessoa, segundo a visão dele, foi colocada num lugar onde não tinha salvação de nada. Quando uma pessoa é colocada numa situação onde não tem salvação para nada, não tem livramento. E a primeira condição que Jesus mostra através das palavras ali, fala que ele tinha sede, fala que ele tinha necessidades ali, e essas necessidades não eram supridas. Então a salvação pode ser Deus também suprir a tua necessidade. Pode ser Deus descer agora aqui e tudo que me falta, ele preencher. Então muitas das vezes a salvação pode ser um preenchimento. Por causa disso que muitas das vezes, dentro da cristandade, às vezes os irmãos não estão orando mais por salvação. E isso é muito ruim.
Isso é muito ruim porque os irmãos estão falando, os irmãos estão deixando de pedir algo principal. A salvação não se retrata só no pós-morte, no vida em terra. Existem coisas que você precisa, existem coisas que eu preciso, e a partir do momento que você começar a clamar por salvação, certamente os olhos de Deus se atentará nesta direção em sua vida, em minha vida também. Então, ou seja, há uma necessidade da cristandade, dos irmãos em Cristo, dos discípulos, né, do povo que se diz, né, cristão, ou que se diz, né, ao entender das Escrituras, começar a fazer clamores por salvação, para Deus salvar, né, porque existem coisas que faltam, e dentro daquela condição estava faltando, e ali não tinha salvação, a ausência da salvação. Era um lugar chamado como Hades, como, né, um lugar, segundo os relatos bíblicos ali, era um lugar de tormento, era um lugar onde fala que as necessidades não eram supridas, e segundo a visão do texto mostra que tinha um abismo entre o seio de Abraão e entre, né, o local que era conhecido também como Hades. Tinha um abismo. E segundo informações que Jesus deixou, eu acho que Jesus contava as parábolas muito bem contadas. Ele trazia as informações muito chave. Tem hora que algumas pessoas falam, existe mesmo, esses fatos desses evangelhos são reais. Irmãos, como alguém vai criar algo tão perfeito? Vai criar uma narrativa tão perfeita? Se você tiver um pouquinho de visão, de entendimento, você vai ver que é muita perfeição dentro desses livros. As histórias, informações, por mais que exista uma pessoa que saiba narrar muito bem, ou criar algo muito bem, ele vai ter muitas incoerências. Alguns textos têm incoerências, a gente sabe disso, mas as narrativas são muito perfeitas. Dentro dessa informação, ele começa a conversar, o rico começa a conversar com Abraão, começa a pedir ajuda, começa a pedir água, começa a exercer um raciocínio, e dentro aqui desse raciocínio, ele começa a mostrar que dentro do inferno, a mente dele funcionava perfeitamente. Ele lembrava de tudo, ele lembrava dos irmãos que tinham aqui em cima, ele lembrava do pai, ele lembrava, a mente dele estava funcionando. Isso é algo muito importante, é um dos fundamentos da salvação. O pó volta ao pó, o corpo que Deus te deu volta ao pó. Mas, segundo as Escrituras, né, dita ali pelo escritor, né, Salomão, dentro dos livros ali da sabedoria de Provérbios, que o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, então existe hoje uma questão, né, que depois tem que ser explanada dentro da salvação também, que esse Espírito ele é eterno. Segundo as informações ali, nós vemos claramente, né, a consciência dele funcionando. Ele não tinha um corpo físico, provavelmente, né, ele tinha uma condição de corpo ali também, mas não era um corpo humano, não era um corpo físico, mas era um corpo adaptável ao sofrimento que estava sendo condicionado a ele dentro daquela situação. Ele tinha necessidade de água, ou seja, não se trata de água no literal, se trata de necessidade. Ele tinha ausência da cobertura, né? Hoje o seu corpo aí tem perfeita harmonia com essa atmosfera, você está respirando, o seu corpo está quentinho, os seus pensamentos estão funcionando, a sua orelha sente se alguém bater nela, você sente a temperatura do seu corpo, mas dentro daquele lugar tinha ausência desse conforto, não tinha conforto. E ele começa a questionar Abraão, me dá uma oportunidade para me voltar lá para cima.
Abraão, me dá uma condição de eu estar também dentro aí desse lugar. Abraão parece que tem um diálogo com ele, Jesus começa a narrar tudo isso, começa a expor tudo isso, e ele começa a dizer uma coisa até interessante ali, e dizer que, olha, não tem como você pular para cá, não tem como a água também, não tem como ter água, não tem como ter conforto, você está numa coisa, não tem como você voltar lá para cima também não. Por que não tem como? Porque lá em cima tem os profetas, né? Lá em cima tem as escrituras, e elas estarão abertas nos 4 cantos da terra. Ou seja, então essa é uma das realidades. E segundo as escrituras, quando Lázaro morreu, né, os anjos vieram e recolheram a alma dele. Só que se você for ler lá com atenção, quando o rico morre, ele morreu da terra, acordou no Hades. Existe uma série que documentou isso realmente. O homem morreu na terra, fechou os olhos nesse plano e abriu os olhos no outro plano. Então, provavelmente, existem algumas informações que Jesus nem precisava falar. Se a pessoa adentrar mais, ele vai entender um pouco mais informações, e realmente essa retratação ficou uma retratação muito correta. Segundo a visão ali do que Jesus estava mostrando, o rico já tem essa definição. Não mostrou que os anjos que não eram de Deus foram buscar ele, mas realmente no Lázaro a Bíblia retrata que os anjos pegaram ali, né? Realmente há relatos também a um deslocar, né, do pós-morte, né, da levada, segundo informações, né, esses representantes de Deus, né, dão direcionamento a essa alma, levam essa alma, deslocam essa alma do corpo. Isso também já foi retratado em alguns filmes, né? Em alguns filmes também vi algo parecido também. Aquele filme Ghost, o cara morre, vai pro céu e vai pro inferno. Isso. A alma aí o diabo vai pegar a alma do cara que é ruim, e o cara lá que matou lá, ele era certo, e foi uma luz e levou ele. Uma luz e levou ele. Constantine também mostra várias realidades sobre isso aí também, é bem interessante. E segundo informações, aqui fica uma visão bem clara que Jesus está querendo passar. Embaixo eu coloquei bem assim: a Bíblia traz referência quando o ladrão estava na cruz pendurado com Jesus, acreditou na salvação. Realmente, né, meus irmãos? Estamos numa era, num tempo que a salvação não tem sido muito exposta nesses últimos dias, porque a igreja e o cristianismo estão se direcionando para outras vertentes. O templo é mais importante que a salvação, o conforto é mais importante que a salvação, os membros são mais importantes que a salvação, a estrutura é mais importante que a salvação. Isso realmente já é uma visão que dá a se entender que, né, dentro do cristianismo as aplicações de sistemas têm sido mais fortes do que o próprio cristianismo que Jesus, né, deixou fincado, deixou estruturado, né? Muitos irmãos ali, durante aqueles 40 dias de ressurreição de Jesus, perguntou: Jesus, sobre o seu reino, sobre o seu domínio. Jesus falou: olha, o reino de Deus já está entre nós. O meu reino não é comida, o meu reino não é bebida, o meu reino é paz, o meu reino é justiça. Mas os discípulos estavam realmente preocupados com o reino terreno. Temos que tomar um pouco de cuidado com essa visão, porque muitos irmãos estão achando ainda que vai reinar na terra, né? Jesus deixou essa visão. Jesus não criou templos, tá? Jesus não criou templos, Jesus criou reino.
Jesus pediu que os discípulos também propagassem reino. Nós não somos essa estrutura, né? Nós somos o reino que nós estamos mencionando aqui. Se nós estamos mencionando o reino, né? As informações que eu estou passando aqui, elas são analisadas pelo reino. É o reino que vai dar condição para que esse reino avance, para que esse reino se propaga, para que essas palavras gerem em você mais reino e que você tenha condição de gerar reino em outros irmãos. Não vamos nos atentar, meu irmão, na verdade são linguagens que eu estou falando aqui, que provavelmente muitos de vocês não têm essa visão muito clara dentro de vocês. Nós viemos de comunidades onde não deixou isso muito claro dentro dos nossos corações, achando que o reino é essa estrutura, achando que o reino é essas paredes, achando que essa mensagem é uma mensagem presa, é uma mensagem que está só aqui. Não, pelo contrário, irmão, essa mensagem ela não tem fim, ela não tem meio, ela não tem início, ela tem o objetivo de alcançar propósitos por reino. Muitas das vezes também os pregadores, os emissários, os missionários, os ministros, eles têm que tomar consciência também que nós não estamos ali, né, simplesmente com aquele título. Você não deve, na verdade, colocar os títulos, né? Muitas das vezes pessoas colocam esse título acima do reino. Colocam testemunhos, pessoas que têm testemunhos maravilhosos acima do reino. Irmãos, isso é um empecilho ao crescimento do reino. O apóstolo estava preso, mas ele fala: minha mensagem não está presa, porque a minha mensagem é de reino. Por mais que tentam me prender, por mais que tentam, né, me trancar, segundo informações, né, vivia muitos combates, né, vivia muitas guerras, muitas feras, muitos prisões espirituais, muitos reinos o cercavam, o apóstolo, para que ele não avançasse na mensagem cristocêntrica, na mensagem de Cristo, na mensagem da ressurreição, na mensagem da salvação, e eles prendiam a matéria humana daquele homem, mas os discípulos agarravam a mensagem a qual ele recebia de Jesus com mais força, com mais violência, e ele ali pregou na Ásia Menor, pregou na Ásia Maior, evangelizou, se esforçou muito também para escrever os seus livros, né, os livros das mensagens que Cristo estava dando para ele, para que ele semeasse ali. Mais de 30% do evangelho, né, foi através do nosso irmão Saulo, né, que se tornou, né, conhecido nas escrituras de apóstolo, mas ele não se colocava numa posição de autoridade, mas ele se colocava, segundo algumas partes da escritura, como escravo de Cristo. Essa é uma realidade que muitos dos nossos irmãos hoje não querem se colocar. Ou seja, os nossos irmãos comendo e bebendo do melhor dessa terra, certamente eles não terão muito interesse em fazer as obras que realmente o reino precisa propagar. Porque o apóstolo Paulo até falou: sei administrar o conforto, sei administrar a falta, sei ter necessidade, sou construtor de tenda, eu sei administrar os tempos bons, os tempos ruins, sei passar por esses momentos de turbulência. Mas, meus irmãos, vamos administrar, vamos crescer e muitas das vezes vamos combater com essas feras. Na verdade, eram feras, eram empecilhos que queriam, na verdade, não deixar a mensagem correr, né? A mensagem tomar muitas proporções. Então, muitas das vezes, meus irmãos, há uma realidade, né, muito séria, muito forte, muito até cruel, porque segundo a escritura também, os reis, né, eram homens que também estavam sendo apresentados no evangelho através da vida dele. A vida dele foi realmente
para propagar o evangelho, para fazer crescer o evangelho. E o evangelho cresceu muito por causa dele, né? Por causa da graça que Deus deu para ele. Deus usou ele, né, para crescer o reino. Deus quer usar você para crescer o reino. Cuidado com essas visões desses últimos dias, tá? Cuidado com essas percepções. Se atente ao reino, se atente às escrituras. Se você dá atenção para as coisas do reino, ou seja, você não vai querer ser uma pessoa que chama a um pregador, a uma referência. Não, irmãos, nós somos escravos de Cristo. Essa é a visão de Cristo para nós, e que ainda Deus nos faça propagar o reino, irmão. Fique nisso, né? Porque depois que se veio, né, outras visões, muitos dos nossos irmãos, né, se adentrou às visões, abraçou as visões e não querem mais sair do jato particular, não querem mais sair das mansões, não querem mais sair, muitas das vezes, né, de uma estrutura que realmente está bem confortável. A salvação é uma graça, a favor e merecido de Deus. Dom gratuito de Deus dado aos homens. Pela graça de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos. Você não realmente, segundo a exigência bíblica, a crença é você crer, você ter fé, executar a mesma fé que aquele homem ali pendurado no madeira executou. Realmente essa graça já vai te dar muito acesso. Acesso dado acesso dessa graça é dados a todos de graça, sem cobrar valores, sem exigir recompensas. Jesus se entregou a si mesmo por todos. As estruturas estão trazendo muitos mecanismos, e é por causa disso que muitas das vezes o reino está tendo muito empecilhos para crescer, porque os homens estão se aproveitando das realidades, né, das pessoas e das comunidades e das fragilidades, e aprisionando pessoas e não fundando o reino de Deus nas pessoas. Não se trata de 97% das pessoas entrar no céu ou ir para o inferno. Não se trata de uma porcentagem. Mas como precisamos evoluir entre esses dois termos? Precisamos acessar mais sobre o Evangelho de Jesus, aprender mais sobre tudo e ponderar mais informações. Cuidar das nossas almas. Que nós possamos cuidar das nossas almas, né? Antes de darmos outros passos. Meu irmão veio me perguntar algumas coisas referente a um reino, né, de igrejas que estão pastoreando, que estão tomando conta. Eu até orientei. Antes de você tomar qualquer decisão, pense bem. Que uma vez você, né, entrar por essa porta, não tem mais volta. As pessoas precisam entender que você não é só um pregador, que você não é só um mensageiro. Tem um cunho muito mais extenso por trás dessa visão entre céu e inferno. E muitas das vezes os mensageiros, segundo as escrituras, os anjos queriam ser os mensageiros, mas Deus deu esse cargo, essa função aos próprios homens, para que eles propagassem o Evangelho. Tá? Perguntas?